Hoje iremos estudar sobre 3 livros, 3 últimos profetas menores, né, ditos menores, que é Sofonias, Naum e Abacuque. E começaremos por Sofonias. Sofonias, a gente começa pelo seu nome, né? O significado do seu nome é Deus esconde, ou Yahvé esconde, porque todo o prefixo de Ia, no hebraico, quer dizer Yahvé. Então o seu nome pode ser Deus esconde ou Senhor esconde. Sofonias, ele ministrou no reinado do rei Josias, que durou 639 a 608 a.C. E a temática do seu livro é o dia do Senhor. Palavra ou frase que é repetida 7, 8 vezes no seu livro, como o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Abrimos lá no capítulo 1. Está em ordem cronológica, daquilo que é cronologicamente a Bíblia. Mas eu queria trazer que diz que a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Jedaías, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias profetizou num tempo em que podia-se dizer que Josias foi um rei muito pontual na história de Judá, porque ele começou a colocar as coisas em ordem, porque o seu pai já era seu pai, seu avô, tinham sido reis totalmente idólatras, tinham levantado altares, tinham denegrido aquilo que é a essência daquilo do povo de Deus, que o povo tinha guardado. Sofonias, ele veio trazer uma palavra de que o dia do Senhor está chegando. Mas o profundo da palavra de Sofonias, para se você entrar e entender o contexto histórico da sua fala, ele estava tentando trazer um alerta para o povo. Ele ministrou e trouxe aquilo que o povo precisava ouvir. O dia do Senhor está vindo. Ele vai dizer que buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, buscai a justiça, buscai mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor. Essa palavra ela tem caído em desuso durante os nossos dias. A ira do Senhor. Porque muitos confundem o tempo da graça com o tempo de fazer graça. E o dia do Senhor, ele vem sobre as nossas vidas, ele vem para você. O Senhor, ele vem, ele já veio para algumas pessoas no decorrer desse dia. Ele pode chegar para você amanhã, o dia do Senhor na tua vida. E como você vai se encontrar com? E refletindo sobre esse livro, eu ia para o trabalho, lia, e eu lendo, e o Senhor me indagando. Quando chegar o dia do Senhor para você, o que é o dia do Senhor na sua vida? É o dia que talvez ele te pese na balança? É o dia que você, como o Eric falou semana passada, você avaliar aquilo que você tem feito, fazer um balanço sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre as coisas que você tem caminhado e como você tem caminhado. O dia do Senhor é o dia que ninguém foge, ninguém corre. Não tem como. O contexto, ele vai nos dizer que aquele que, os mansos que buscam a mansidão, mas sejais que talvez, ou possa ser,
que seja escondido do dia da ira. O dia do Senhor possa chegar para você como o dia da ira. E esse dia da ira é o dia que o Senhor possa chegar e olhar para você e dizer: tenho encontrado nele o que me agrada. Como ele encontrou em Abraão, como ele encontrou em Jó. A gente tem vivido momentos e a gente tem se perdido muitas vezes em entender que a nossa vida ela é guiada e regida para recebermos o dia do Senhor, que Ele vai te chamar para a glória, ou que Ele vai te chamar para Ele. Voltando ao livro de Sinfonias, quando você começa a buscar o entendimento, você vai ver que Sinfonias ele é dos poucos que pode-se dizer que ele tinha a raiz real. Ele era, ele era o parente distante. O único profeta que a gente vai dizer era o único profeta que tinha uma linhagem real. Então a gente entende que ele participava ativamente do dia a dia do palácio. Ele entendia, ele tinha acesso ao rei. E ele, algumas características que você vai ver sobre o livro de Sinfonias, que ele aplica a sua profecia a tempos futuros e aquilo que viria de acontecer para ajudar Jerusalém. E tudo se cumpriu. As palavras dele se cumpriu. Ele profetizou que Deus destruiria Judá se o povo não se arrependesse. O que veio tempos depois a acontecer. Quantos ouvem a palavra do Senhor, ouvem a repreensão. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Eu sempre cresci com essa frase, mas também é fogo consumidor. E sempre eu tive essa mente, na minha mente, o medo de um dia estar aqui à frente e experimentar do fogo consumidor. Porque eu fui numa Assembleia de Deus, eu já contei aqui, que tinha os pés fincados de uma pessoa que foi fulminada dentro da igreja. E essa igreja existe até hoje, está lá. Botaram o piso, teve um pastor que passou por lá e resolveu botar o piso. Todo mundo tinha deixado aquilo como memorial, mas até que resolveu um botar o piso por cima para esconder, né? Não sei se não é para lembrar a todos que o altar é lugar santo. E ele, como ele tinha raízes reais, ele não se contaminou. Ele não deixou de falar por conta disso. Ele não negociou a palavra de Deus porque ele era parente do rei. Ele não abriu mão de falar que a justiça e o juízo do Senhor viria sobre Judá. Judá, e o mais interessante é que se a gente olhar, Josias era um bom rei. Por que Deus chegaria o dia do Senhor justamente no seu reinado? Porque Deus não abre mão daquilo que ele vai te fazer. Amon, um péssimo rei. Pior ainda foi seu filho, até chegar a Josias. Mas você vai olhar e vai falar, por que o Senhor prometeu logo no reinado dele, um rei que estava restaurando os altares do Senhor, estava fazendo aquilo que o Senhor mandou. E a justiça do Senhor vai vir. E aqui eu abro um parênteses para aquilo que você planta e daquilo que os seus filhos podem colher. Daquilo que nós fazemos, daquilo que podemos deixar para gerações. Nossos filhos podem ser servos de Deus, podem experimentar do favor de Deus, mas se você não se arrepender por aquilo que você fez, você vai deixar heranças malditas para trás. Ele estava fazendo tudo certo, mas veio a profecia sobre o seu reinado. Talvez você esteja experimentando coisas que você nem sabe o porquê. Talvez você tenha vivido coisas que você nem sabe o porquê tem vivido. Porque lá atrás, a gente já aprendeu com a Teresa, que existem heranças deixadas. Que se você não quebrar esse ciclo, coisas continuarão, continuarão, continuarão. Ele ainda vai profetizar sobre a iniquidade dos líderes de Jerusalém e as bênçãos sobre os habitantes humildes de Jerusalém vão receber. O Senhor vai remover os orgulhosos do meio do povo. Porque naquela época tinha muita gente orgulhosa. Vivia tempos completamente diferentes,
tempo em que se prosperava como não se prosperava antes, e muitas vezes, no meio da prosperidade, a arrogância ela vem sorrateiramente. Uma frase que o pastor sempre fala, que a tua guarda fica alta sempre que você vê seu oponente. Mas quando você não vê seu oponente, você acha que está em uma tranquilidade, é aí que é o maior perigo. Você abaixa a guarda e não percebe, fica mediante a tudo que acontece. Aos seus olhos, você ainda continua vivendo uma luta e você não pode abaixar a guarda. O momento de paz é o momento mais perigoso para você entregar suas falhas ao inimigo. O que Sofonias ele fala com toda clareza. Ele vai falar lá no capítulo 3, no versículo 8, que diz: Espera-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, sobre eles fazer cair minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo seu fogo, pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum amor. Porque tinha gente que estava fazendo por fazer. Tinha gente que era Maria, vai com as outras. Tinha gente que talvez entre e sai de igreja sem saber por que está entrando. Tem gente que segue ritos religiosos porque viu alguém fazer ou continua fazendo. Ou se sente obrigado. O crescer dentro de igreja não quer dizer que você seja salvo ou que viva a salvação, ou estar vivendo dentro de igreja. Você pode só se acostumar a ir na igreja. Eu, particularmente, eu fico um vazio quando não tem um domingo de culto, para mim. Mas eu não posso achar que isso pode se confundir com mera religiosidade ou com mero cotidiano, de não estar domingo com o povo reunido. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas essa alegria, ela vem de estar não só congregando com os irmãos, não só estar no corpo, mas estar diante da presença do Senhor, na casa dele. Ele é morada, ele faz morada no teu coração, ele faz morada no teu lar. Mas é diferente essa casa. Aqui Deus se move de uma maneira diferente. Ele fala com particularidades com cada um, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas aqui é diferente. E tem muita gente que segue a sua vida rotineiramente, não, sem perceber. Quando são alertadas, elas ficam chateadas. Ou quando elas são tocadas na ferida, elas são chateadas. E muitas pessoas vivido acomodadas. Seguir. Hoje virou moda ser gospel. Mas a ira do Senhor está vindo. E o interessante é que ele fala que ele vai trazer o furor, a sua ira, para devorar, porque ele precisa purificar os lábios. A gente não entende quando o furor, quando a mão de Deus, quando o vento sopra, talvez ele está soprando para botar as coisas no lugar, na sua e na minha vida. E que a gente não entende quando o furor do Senhor vem, é porque ele talvez é uma coisinha só que não esteja agradando. Ele te tira da zona do conforto para te levar para onde ele quer. As palavras dele é bem clara, Sofonias, a respeito disso. Ele explica que o Senhor vai derramar o seu julgamento sobre todas as nações, porque ele precisa de uma linguagem pura e renovada do povo. E isso é o que desejamos ansiar. Que os nossos lábios sejam puros, que a nossa língua seja pura. Assim como foi dito quinta-feira passada, quando Deus tocou Isaías, quando os lábios dele foram purificados. A visão talvez tenha sido muito tenebrosa,
uma visão assustadora, mas era aquilo que o fez entender o seu chamado. Foi aquilo que talvez tenha sido divisor, talvez não foi o divisor de águas do seu ministério, porque ali ele percebeu quem ele realmente era ou o que ele precisava ser diante de Deus. Ao terminar o livro de Sinfonias, quero ser bem breve, entremos no livro de Naum. Naum quer dizer consolador. Ele cumpre um papel muito importante, porque a visão de Naum, ele vai profetizar, apesar dele estar em Jerusalém, dele viver em Jerusalém, não se sabe muito bem aonde ele exatamente nasceu. Alguns dizem que possa ter sido em Jerusalém ou em Judá. A sua profecia é efetivamente para Nínive. Mas o interessante é que a profecia dele não é a mesma de Jonas. Jonas, ele foi entregar uma palavra de consolo, de arrependimento que Deus ia fazer, que Deus ia transformar. Mas o mais interessante é que Naum não veio entregar isso não. E o crucial é que naquela época Nínive era uma capital da Síria. E aonde a gente pode dizer que lá era o centro de tudo que os assírios comandavam, tudo aquilo que era orquestrado para as conquistas do entorno, era feito em Nínive. E Nínive, ela já tinha, ela, talvez não, ela foi uma cidade, e ela era uma cidade em que tinha as piores, como o pastor disse num outro estudo, ela desenvolveu, se você for fazer o estudo paralelo, o desenvolvimento de muitas, posso dizer com palavras mais tranquilas, são tá, técnicas de tortura ou técnicas de crueldade foram desenvolvidas em Nínive. E o mais interessante é que eles conquistaram todos o entorno, até a Babilônia, onde mais tarde o rei Nabucodonosor, que é o pai, Nabucodonosor, que seria Babulassar, perdão, que é o pai de Nabucodonosor, vai se rebelar e mais para frente vai conquistar Nínive, vai conquistar todo o reino, tudo. Ele é contemporâneo, mais ou menos da mesma época de Sinfonias e Jeremias. E cada um desses profetas, eles revelam um ponto de vista subsequente da conquista de Judá pela Babilônia. A profecia de Naum, provavelmente ela é registrada no ano de 1600, antes da queda de Nínive, que ocorreu por volta de 606 a.C. O livro ele contém profecias contra a principal capital da Síria da época. E o mais interessante é que quando ele prega, ninguém dá ouvido. Quando ele fala, ninguém dá ouvido. E tudo que ele profetizou anos depois veio se cumprir. Nínive, ela ficava entre o rio Eufrates, Tigres e Eufrates. E o que aconteceu que depois de 2 anos de seca, Deus vai dizer que vai destruir Nínive com água. Houve uma inundação do rio Eufrates e destruiu parte de Nínive, e fez com que a Babilônia entrasse e tomasse aquelas terras. E o mais interessante é que quem peca ou quem gosta de pecar, dificilmente gosta de ouvir a verdade. Ou gosta de ouvir aquilo que não é do seu agrado. Um dos pontos que a gente debruçar sobre isso, o povo de Nínive era muito voltado para a iniquidade. E por isso que Jonas correu de estar naquele lugar. E o mais interessante
é que ele diz que vai destruir o iníquo porque eles buscam avidamente a iniquidade. Se você abriu lá Naum, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer a sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são como o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e minguar todos os rios. Desfaleçam o Carmelo, a flor do Líbano, e se murcha. Os montes tremem perante ele, os outreiros se derramem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Ou quem subirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por eles demolidas. O 8 vai dizer, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade com trevas e perseguirá o Senhor os seus inimigos. Você lê aqui, você vai ver canções que tem esses trechos. O cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erga as mãos. A gente entender o livro de Naum, a gente vai entender que Deus ele pune quem pratica iniquidade. Foi dito aqui no começo que talvez a gente, dos grandes conflitos internos dentro de muitos crentes, é olhar para o ímpio e ver a sua vida supostamente, né, ou visualmente regada, e você achar que você está passando por situações pela fidelidade, sendo fiel ao Senhor. Você pode olhar aparentemente a prosperidade do ímpio, mas como disse Sanfonias, chegará o dia do Senhor. O dia do Senhor vem sobre aqueles que esperam em Deus, são escondidos da sua ira, mas aqueles que praticam a iniquidade experimentarão da sua ira. O juízo do Senhor para os iníquos está relacionado na sua compaixão pelas vítimas. Era uma característica muito forte do povo. Eles tinham prazer nas maldades. E aquilo aguçava a ira do Senhor. Está muito diferente dos dias atuais. A gente vê o amor sendo tratado de uma maneira muito banal, de uma forma muito, uma forma escassa. O que é o amor? O que é amar hoje em dia? O que é você ter o prazer da lei do Senhor? Em amar o Senhor, em ter prazer sobre aquele que está do seu lado, que te faz mal, que fala contra ti, que tem o prazer de praticar iniquidades contra a tua vida. Os maiores desafios é você entender que o amor não está relacionado àquilo que a pessoa te faz, mas àquilo que você tem de Deus para passar para ela. O que você tem de Deus para passar para aqueles que praticam iniquidade contra a sua vida? Sabendo e esperando que Deus é o teu galardoador, que Deus é justiça sobre a tua vida, que Ele é o justo juiz que hoje está advogando. Mas no momento certo, Ele vai vestir a toga e vai julgar. E que você possa se colocar no papel, se colocar diante dEle, colocar na parte em que você pode só dizer, eu fiz a minha parte, eu amei incondicionalmente. Porque a Bíblia é bem clara, aquele que ama, que vê, vai amar aquele que não vê. O difícil é você amar aquele que você está vendo todo dia te perturbar, todo dia praticando algo errado contra a tua vida, todo dia trazendo iniquidade sobre ti, passando guerras e guerras. Aquele que profetiza coisas
ruins na tua vida, aquele que maldiz a tua família, maldiz os teus parentes, e você tem que atender e aprender a amar. Eu fico imaginando o contexto, porque todos eles vão falar, eles vão dar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e vai ser refletido sobre tudo que eles falaram, sobre tudo que eles profetizaram. A gente vai ver no Testamento. Uma coisa tão linda que você entende é que como Jesus ele conseguia amar mediante a tudo que faziam a ele. Eu fui me confrontando com respeito a isso. Como é que o amor de Jesus, ele veio como homem, conseguir entender como é que ele foi beijado por um cara que foi trair, você sabia que ia trair e mesmo assim chamou de amigo. Nos dias atuais, você vendo uma cena dessa, você nem ia falar, um está sendo falso com o outro? O diferente da gente entender a nossa mente humana, que Augusto Cury vai dizer, a gente não consegue alcançar um terço de entender a mente de Cristo. Porque ele sendo humilhado, sendo injustiçado, não é um paradoxo, não, irmão. Estou falando de Naum, Jesus não é um paradoxo. Tá tudo cruzado. É entender que por mais que façam, importante é você olhar para o céu, é que lá vem o teu socorro, e lá que está o teu galardoador, aquele que fará justiça pela tua vida. Aquele que te guarda, aquele que está zelando sobre você, que manda miríades de anjos para te proteger. E o dia quando você sai e volta de casa, é Ele que está te guardando. É Ele que está sobre a tua vida. E eu experimentei uma coisa hoje, na Belardo Bueno, que eu fiquei assim, Senhor, obrigado. Porque eu senti uma mão me empurrar. Eu não vi o BRT, eu olhei para lá, eu não vi, literalmente eu não vi o BRT. Eu fui atravessar, eu não vi o BRT. Eu senti como se fosse uma mão me empurrando. Eu só senti, Senhor, obrigado. Eu só entendi quando a mulher gritou lá do outro lado, uma outra pista lá do outro lado. Eu falei, Senhor, eu entendi. Quanto que a gente se importa com coisas tão pequenas, quando deixamos de experimentar e entender um livramento como esse. Foi coisa de 2 passos, 1 passo e meio, 2 passos. Porque eu podia estar morto agora. Eu podia estar no hospital, paraplégico, não sei. Só sei que eu não vi um raio de quase 1 quilômetro, eu não vi. Ou se eu vi, eu não prestei atenção. Porque para mim não tinha nada ali. Mas experimentando das pequenas coisas de Deus, você percebe que tudo que acontece na sua volta dessa terra é factível. É pó, é cinza. Quando você experimenta do amor de Deus, do zelo de Deus, dos livramentos e das bênçãos que Ele faz sobre nós, é outra coisa. Você consegue entender o porquê e o para que você está aqui sentado hoje. Por que que você o serve, para que você o serve e para onde você vai. Acabando o livro de Naum, antes, só para fechar o resumo, Naum explica que o Senhor queimará a sua terra na sua segunda vinda, mas mostrará misericórdia aos justos. Naum profetiza sobre a destruição de Nínive que configuram em acontecimentos que ocorrerão dos últimos dias. Se você pegar, você vai fazer uma comparação com o Apocalipse, você vai ver que é totalmente correlacionado. Naum continua a profetizar sobre a destruição de Nínive lá no capítulo 3. E mesmo assim, o povo não se dobrou. O povo não quis ouvir, não quis escutar as profecias e as promessas que o Senhor tinha. Para terminar, vamos entrar no livro de Abacuque. Abacuque, que o seu nome significa abraço, mas seu nome não tem nada a ver com o contexto que ele escreve, daquilo que ele escreve. As suas profecias é muito forte. E uma das coisas mais lindas de se abordar no livro de Abacuque é que é o único livro do Antigo Testamento que você ouve a palavra fé. Apesar de vermos fé em Abraão, Moisés, você vai ver fé o tempo todo. Mas o mais profundo é que é a primeira e última vez que você vê no Antigo Testamento a palavra fé. Mas o justo viverá da fé. Essa frase
ela nada mais, nada menos, ela é repetida em Romanos por Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, e em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora, um dos mais lindos, dos mais glórios que eu mais amo da Bíblia, que é Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tudo que os profetas escrevem são usadas de uma maneira tão forte, no Novo Testamento. Nenhum. Num cenário de Antigo Testamento, né, de primeira aliança, não fazia sentido falar de fé dessa forma. Então, realmente é muito profético essa fala dele, como, né, falando de fé nesse momento. Amém. E Abacuque, ele faz perguntas muito sinceras, talvez audaciosas ao Senhor. Ele começa a questionar o Senhor. O pastor, ele leu o Salmo 58, totalmente como é que o Senhor, Deus trabalha muito bem. Ele olhava muito para o ímpio. Abacuque, ele notava isso. E ele queria entender do Senhor por que ele prospera, por que está acontecendo, o que houve. E o livro de Abacuque, apesar dele profetizar, dele ser um dos percursores, né? Vamos se dizer assim, do seu tempo, e profetizar coisas tão profundas, como a pastora falou, é totalmente emblemático ele falar num tempo onde não se tinha a nova aliança, onde você não teria o Cordeiro Pascual, aquele que se imolou por nós, falar sobre fé, que o justo viverá pela fé. A gente não se sabe exatamente quando o livro de Abacuque foi escrito, porque a sua data é um pouco incerta, mas provavelmente deve ter sido antes do cerco da Babilônia em Jerusalém, 597. E o diálogo de Abacuque com Deus é de uma forma muito profunda. Em Abacuque, no dois, capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim: O Senhor respondeu e disse: Escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler, até que alguém possa passar correndo e ver. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, e não tardará. Espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela. Sim, o primeiro outdoor da história. Esse é o primeiro outdoor. Ele fez isso. Se você olhar, ele colocou. Primeiro outdoor da história. Escreve letras garrafais para quem passar correndo. Você a velocidade, claro que não tinha uma Ferrari naquela época, mas você passar e você ia ver. E mais uma vez, a gente vai se deparar. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá. A soberba, eu indaguei, Senhor, entre esses profetas, a soberba era uma coisa muito evidente, né? Uma coisa muito em voga, uma coisa que era muito latente, era aquilo que o Senhor falava e batia o tempo todo. Porque esse povo era soberbo desse jeito ainda. Porque um falava, o outro falava e acontecia. É porque quando você se enche de si mesmo, você se esvazia totalmente de Deus. Uma das coisas que eu acho que é uma das mais lindas é que conhecendo a verdade te liberta. Mas você só não alcança a sabedoria sem o temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor. E quando você acha que tudo que você tem, o que você conseguiu, foi através do seu intelecto, da sua busca, você esquece que você foi aformatado do jeito que Deus quis.
Ele te deu fôlego, ele te dá força, ele te dá ânimo. Ele te propõe a suprir. Se você quiser ficar parado, a escolha é sua. Se você andar, ele é contigo. Se você correr, ele é contigo. Não importa, mas ele é o autor e o consumador da sua vida. Fala que ele é o consumador da sua fé, mas ele é aquele que a tua vida. É ele que está na tua vida. Se você viver para ele, ele vai ser aquilo que toma você por dentro e você vive a sua vida para ele. E o justo, mas o justo viverá da. Eu acho que essas são umas palavras que vai mais confrontar os dias atuais da pregação de hoje. Se o justo vive da fé, mas eu sempre aprendi, se para você viver da fé, se você não tem um carro, se você não tem uma casa, tem alguma coisa errada. Então, um tema polêmico, né? Tocar sobre isso nos dias de hoje. Mas você vai entrar com as pregações de igrejas lotadas e cheias, que para você ser, você tem que ter. Mas ter está relacionado ao tamanho da tua fé? Então, se ele é tão simples, que ele fala só de um grão de mostarda. Que a tua fé foi um grão de mostarda. Eu fico me sentindo miserável dos homens. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão grande, que o homem não consegue alcançar, muitas vezes. Não na sua completude. Mas muitos homens não conseguem entender. Basta pouco. Basta teu joelho dobrado no teu quarto toda noite, abrindo a sua boca. Aquilo ali faz uma diferença no reino espiritual e material. O justo viverá da fé. Mas o que é viver de fé? É viver andando de carro do ano? É trocar de apartamento? É trocar de carro? O que é viver do justo, viver de fé? Se trazer isso nos dias de hoje, é meio complicado. Pode falar. Você está falando dos dias de hoje, as pessoas esperam que a pessoa viva uma prosperidade aparente, Abastado, viva abastado. revelada no nível financeiro que ele vive, né? Sim. E antigamente, quando eu era adolescente, assim, mas vamos lá, na época da Glória a minha mãe, Deus. do meu pai, vamos dizer assim, o viver pela fé era o contrário. Se você escutava, o missionário vive da fé, você logo já pensava, tadinho. Né? Passa dificuldade. Porque o significado, o sinônimo de 40, 50 anos atrás, de viver pela fé, é ter uma vida muito regrada, mas era depender do Senhor. Mas nenhuma das duas coisas. Porque a gente precisa ter uma reconstrução da nossa mente de que viver de fé não é ter vida miserável, não é andar com roupa rasgada, não é ter nem pra ficar ser. passando pelas igrejas mendigando dinheiro como um pobre coitado missionário que não tem onde cair morto. Porque se ele depende de Deus, que Deus é esse, né? Que a gente aprende que é o nosso ouro da prata. Mas também não é só porque eu vivo Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata e é meu pai, ele é obrigado a me manter num patamar, sabe, que ele pode fazer isso. A gente tem a vida, né, de Abraão, a gente tem a vida dos patriarcas, eram homens abastados, eram homens que tinham recursos e o Senhor os abençoava por causa disso, mas não eram homens avarentos, eram homens que semeavam, eram homens de pacto. Você vê o exemplo de Abraão dando dízimo a Melquisedeque, você vê o exemplo de Jacó, antes de qualquer coisa fazendo um pacto com o Senhor. Eu te darei 10% de tudo. Ele foi o primeiro dizimista. Começou a fazer pacto através de um pacto. Ele não precisou de uma lei. Nasceu no coração dele. Então começou lá atrás. Então eram homens que se envolviam com Deus de uma forma, né, e que queriam revelar
a sua fidelidade, o seu amor através da sua fidelidade. Então, é complicado você medir a fé, e eu não creio que a fé de Abacuque está, né, e que Paulo replicou lá na frente, estava falando de fé limitada à questão. Muito pelo contrário. Em ter O, para ser. o que nos espera nos cenários que vão vir, né, para a gente no futuro bem próximo, vai precisar que a gente desenvolva um nível de fé que a gente não caminhou. É aí que eu ia chegar. E aí que o justo vai viver Pela da fé. fé. O que é viver da fé mediante aos teus olhar, ao teu olhar? Porque talvez seu olhar de fé, como a pastora falou, não seja um olhar para ter, para ser. O que é ser um homem de fé? Talvez o teu julgamento a respeito disso seja totalmente diferente do meu, do pastor. Mas uma coisa é certa, como a pastora falou, o olhar de fé ela não está atrelado às coisas que você tem, mas às coisas que você acredita que possam acontecer na sua vida através das mãos de Deus. Porque são coisas, a fé é atingir o inatingível. Eu costumo dizer que Deus só começa quando o homem termina. Quando já o limitador do homem para aqui, onde o homem não consegue mais agir, entra a fé. É onde Deus começa a fazer você caminhar sobre as águas. Enquanto está firme, chão firme, você pisa, você faz com a sua força, na força do seu braço. Mas quando acabar chão, não faltar chão, é aí que tem que sobrar fé. A fé, ela te faz caminhar pelas águas. A sua força, aquilo que você acredita, o seu esforço te faz caminhar, talvez até paralelepípedo por pedras que te machuquem, mas só a fé te faz caminhar sobre as águas. Seja por mar revolto, mar bravio ou mar sossegado, não interessa. Só ela te faz caminhar sobre as águas. A fé é alcançar o inatingível. A fé é você olhar aqui hoje, estar numa situação e é crer que amanhã o Senhor pode fazer. É você olhar para o defunto e saber que Deus vai fazer. É saber que você está aqui hoje e que daqui a alguns anos a gente vai estar em outra situação e você possa falar, poxa, agora eu entendi fé. Porque eu recebi uma palavra, eu recebi uma promessa, mas passou o tempo, como Abacuque, os sentimentos começaram a fluir e ele olhou com indignação, porque isso é normal do ser humano. Talvez os sentimentos ele comece de profundo reflexão, desespero, e você comece a entender. E a resposta para Deus, para Abacuque, foi para ele aprender a esperar. O profundo é que Deus, quando ele responde, ele nunca responde o que você quer ouvir. Pode ver que na maioria das vezes Deus não responde o que a gente quer ouvir. Deus responde aquilo que é necessário para que você ouça naquele momento. E Deus aconselhou a ser paciente, a ser fiel e segurar a justiça dele. Se resguardar e esperar que ele vai alcançar a vitória. E o mais lindo foi que ao receber essa orientação, Abacuque faz das orações mais lindas da escrita da Bíblia. Porque ele não só falou de fé no Antigo Testamento, ele fez a oração de fé, que talvez o ato de Abraão tenha sido refletido nele, os atos de Moisés tenha sido refletido nessa oração. Talvez que ato? Talvez você não entenda quando aquele ato de fé que Abraão foi levar seu filho, eu até brinquei com o pastor, muito fala assim, o filho de Abraão morreu. Eu brinquei com ele e falei assim, para mim morreu. Por que ele morreu? Porque no coração de Abraão já estava morto. Porque se fosse necessário fazer, ele faria. Talvez no seu coração tenha que morrer alguma coisa para que o poder da promessa de Deus se cumpra na sua vida. E muitas vezes é isso que pede
do agir de Deus. Não foi só o ato do cutelo, o ato dele acreditar. Ele não acreditou em nada, ele ia fazer. Ele ia matar o filho. Porque para ele o importante era fazer a vontade de Deus. Você também vai assim, não morreu, ele morreu sim. Para Abraão, com toda a dor de pai, ele faria. Eu falei, eu não sei se eu teria o que ele teve. Que pai faria o que ele fez? Você não entende, mas no coração dele ele estava morto. Ele levou o filho para morrer. Ele tinha tudo, ele saiu de casa com uma resposta, ele saiu de casa com um alvo e ele cumpriria esse alvo se o anjo não chega, se a voz não fala, para. Ele ia fazer, porque para ele seu filho já tinha morto. Ele não falou nada para sua esposa, ele não falou nada para os seus servos. Aí fica uma reflexão, quando Deus te orientar uma coisa, que talvez seja uma das piores coisas que você for fazer na sua vida, não conte a ninguém. Nem mesmo aquele que possa ser o agente do milagre. Que nem o filho dele sabia. Talvez, muitas vezes, a gente está perdendo bênçãos por contar coisas e segredos que Deus só divida com a gente. Deus te traz certas orientações. Silêncio. Vai e continua seguindo. Mas se você não tiver certeza no teu coração de que tem que fazer aquilo que Deus te mandou fazer, não faça. Não faça. E é factível você não dar em nada. Fazer sacrifício de tudo. E hoje em dia você tem visto muita gente fazer sacrifício de tolo. Deixa de alcançar a bênção por 100% para alcançar 50%. Tem gente que está vivendo pela metade das igrejas atuais. Que está deixando de viver o 100, viver o 50%, porque dentro do seu coração, ou então ela não quis fazer aquilo da completude da obra, ou daquilo que o mandamento que Deus mandou fazer. E o que mais me impressiona em Abacuque é que ele vai fazer a oração que termina o seu texto entendendo fé. Ele só não falou da fé, ele entendeu da fé. E é a oração do Antigo Testamento que mais nos mostra o que é fé. No capítulo 3, versículo 17, vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar. Ele trouxe aquilo que era humanamente impossível, porque se a figueira não florescer, naquela época, não era algo palpável para o homem. O homem não jogava um adubo e a árvore ficava robusta como os dias atuais. Ele colocou o sobrenatural. Senhor, aquilo que eu não estou vendo, não está florescendo, não está nascendo, porque só tu que dá o crescimento. A gente planta a raiz, a gente rega, mas só o Senhor dá o crescimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, sejam roubadas, sejam tiradas, salteadas, não importa, aquilo que o homem faça com você, ou aquilo que Deus deixe de fazer para você. Todavia, não importa se é uma movimentação humana, se é uma movimentação sobrenatural, não importa o que aconteça, todavia eu me alegrarei. Os meus pés será como da corça. Interessante, né? Que tem gente que acha que a corça é uma ave. Interessante que ele fala que meus pés como da corça. Sabe por quê? Uma das atribuições da corça é que os seus pés não gastam. É um animal resistente. É um dos animais mais resistentes ao deserto, é caminhada. Ele, como camelo que muitos usavam, a corça é assim. Um animal resistente, onde seus pés não se desgastam à toa.
montanhas, pés silem. O mais interessante é isso. Seus pés não tropeçam. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. É entender que, mediante ao que aconteça, os teus pés não podem vacilar. Não permita que vacile seus pés. Porque ele vai te fazer andar alteramente. Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus, os babilônicos, e na sua aflição ele pergunta ao Senhor se permitiria que a nação iníqua destruísse Judá. O Senhor lembra Abacuque que seus planos ainda não estão terminados, mas serão cumpridos posteriormente. A justiça de Deus, por fim, recairá sobre o iníquo. Abacuque oferece uma oração poética, um salmo de louvor do Senhor e a sua majestade, o seu poder, sendo o maior ou um dos maiores atos de fé do Antigo Testamento. Crendo e entendendo o poder de Deus. Foi quando as suas emoções foram controladas, quando ele ouviu a voz cristalina e entendeu a voz de Deus, ele entendeu que não importa o sobrenatural, não importa o mundo natural, aquilo que esteja se manifestando diante dos seus olhos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei, ou exulto Deus da minha salvação. Que essa seja a sua oração contínua, dia e noite, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que prometeu na tua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja? Sabe, eu queria só fechar esse estudo, pedindo para que você vote aí no final. E é interessante que muita gente às vezes pensa que Deus é um Deus mau, um Deus déspota. Mas olha só o que está escrito lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Traduzindo, estava havendo um aviso. Mas o que o 7 diz, o Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia. Conhece os que nele se refugiam. Traduzindo, a grande realidade que nós vemos nessas histórias é sempre um aviso após o outro, até que venha a vir a cabo, propriamente dito, a promessa do Senhor. E algumas pessoas ainda falam, mas esse Deus é um Deus mau. Não, não. Esse é um Deus de aviso, de cuidado, de carinho, de alerta. Só que chega uma hora, como quem gosta de curtir boate, aí aqui não, mas aqui, quem gosta de curtir boate sabe, a noite pode ser maneira, bombar. Dá 3, 4 da manhã, vai batendo cansaço, tem que meter o pé. Pode saber que a comanda está te esperando. Tudo que foi consumido, a comanda vai te esperar. Tirou onda pra caraca, pá, estourou champanhe, Chandon, beleza, show. Mas no final, a comanda está esperando. É a mesma coisa que Deus fala. Ele alerta diversas vezes. Muda, se transforma, se liberta, sai desse caminho. Muitas pessoas decidem continuar. Mas uma outra coisa que o nosso professor hoje falou, se resume lá, o que agora está no capítulo 3. Mas é interessante como algumas pessoas recebem tantos avisos e mesmo assim não mudam. O capítulo 3 responde isso para a gente. E ele diz o seguinte, a ruína completa de Nínive. Esse fato acontece 150 anos depois da história de Daniel. Então, é o primeiro fato. Não era a mesma geração, era outra geração. Era outro momento.
E nesse momento eles tinham conseguido uma evolução maior ainda na questão bélica e estrutural diante das nações que estão à sua volta, o que dava para eles uma situação chamada soberba. Então a soberba reinava nos seus corações. Nós somos o cara. E aí a gente chega aqui e vai ler o seguinte: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estado dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. E aí vem a resposta. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta. Traduzindo, tem motivo. De repente deixou em aberto aqui, mas por quê? Por que motivo? O motivo está aqui. Eles eram seduzidos por tudo isso. E essa sedução, esse mundo de sedução, quem já andou perto disso sabe o que eu estou falando. De repente você foi nascido e criado na igreja e você não sabe o que é isso. Mas o mundo fake, e é um mundo que às vezes, como eu estava conversando hoje com o pastor, às vezes está pertinho de você, está do seu lado. Está ali, ó, do lado, às vezes aqui na casa do lado. Você está passando por situações que eles vivem essa corrupção moral e você não sabe. Então está escrito lá, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias. Olha só que profundo isso. Que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Então está a resposta. Deixarem uma ponta solta? A resposta está aqui. Eram duas as coisas que faziam com que eles, dessa vez, não se arrependessem e voltassem ao Deus vivo. Primeiro motivo, para destruir um povo, a prostituição. Segundo motivo, as feitiçarias. E eu termino dizendo, você levantou, viu aquele, pela história bíblica, aquele homem levantar o cutelo, você pergunta, mas será que algum outro pai faria isso? E eu quero te dizer, historicamente, milhares de pais faziam isso. Os adoradores de Moloque faziam e fazem isso até hoje. Onde, para honrar o seu Deus, entregam os seus próprios filhos. Queimavam vivos. E ainda permitiam que as crianças fossem queimadas vivas. Então, infelizmente, acontece sim. E até o dia de hoje você vê diversas histórias bizarras acontecendo quando você começa a pesquisar. E eu não vou nem entrar, não vou dar nem margem para isso. Mas, infelizmente, no dia de hoje, você ainda vê muitas e muitas bizarrices acontecendo. Tá bem?